Olá para vocês, eu sou a Flávia do Ateliê Flávia Gil e vim aqui ensinar hoje para vocês uma técnica de desenhar rostinho de boneca. Essa técnica, ela pode transformar você num expert em rostinho, porque você vai conseguir desenhar rostinhos em qualquer tamanho de cabeça. Então é muito interessante, muito legal. E nesse primeiro momento eu vou ensinar vocês a desenhar, a pensar como um desenhista de rostinho e depois a gente passa para pintura num próximo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? A gente vai começar no papel e depois eu vou mostrar para vocês como passar isso pro tecido. Mas considera que você já está fazendo aqui no tecido, tá bom? Que essa é a divisão que eu faço em qualquer boneca que eu desenho, belezinha? Então vamos lá. Eu desenhei aqui um rostinho aleatório, na verdade eu fiz o molde só para poder fazer o vídeo. Então, mostrando pra vocês que é capaz de fazer em qualquer tamanho, tá bom? Eu fiz esse molde só pra esse momento. Quem sabe depois eu transformo ele também numa cabecinha. Mas depois a gente pode passar isso pra uma cabecinha pequenininha ou pra uma cabecinha maior. Você vai conseguir fazer isso em qualquer tamanho de cabeça de boneca, tá bom? Bora lá. Bom, desenhado o rostinho, a cabecinha da boneca aqui no nosso papel, primeiro passo da nossa técnica é o preparo para fazer essa cabecinha. Para fazer esse rostinho, aliás. A cabecinha é o todo e rostinho é o desenho que tem os elementos, nariz, olhos, boca, sobrancelha e os enfeites que você preferir, tá? Então, para começar o desenho, primeiro a gente tem que pensar assim, que todo esse espaço da cabeça, ele não é o espaço do rostinho. Se você pensar assim, você pode desenhar um rosto muito grande e aí quando você colocar o cabelo nessa bonequinha, ele provavelmente vai acabar escondendo o seu rostinho. Então, você já tem que imaginar essa cabeça, na verdade, é maior do que o espaço que você precisa trabalhar. Então, vamos fazer aqui em volta uma certa margem pra gente descontar na hora de pensar no desenho, certo? Em volta. Perdão. E segundo passo, dentro do preparo ainda, você precisa fazer uma cruz nesse rostinho, dividindo ele entre duas laterais e dividindo entre os polos, cima e embaixo. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma cruz, vindo de cima. Não precisa ser milimetricamente pensado, só imagina aí que ele tem que sim ficar centralizado. Mas se ficar 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, não tem problema, fica tranquilo. Principalmente nesse primeiro momento que você está fazendo um teste. E depois eu venho desenhando a linha horizontal, certo? Então, aqui eu tenho o centro da minha cabecinha, tá? Então, vamos lá. O nosso rostinho vai depender todo dessa cruz. Aí vocês vão perceber que a partir dela nasce todos os elementos e cada elemento vai ser um preparo para fazer o próximo elemento, tá bom? Então, depois do nosso preparo, que foi saber o tamanho real desse rostinho e depois dividir e centralizar esse rostinho, a gente vai passar para o primeiro elemento, que é o narizinho, tá? Então, eu vou desenhar um pouco abaixo da linha horizontal, eu desenho o meu narizinho, centralizado na linha vertical. Tá? Então, ele tem que estar divididinho aqui em cima da linha vertical, mas um pouco abaixo da linha horizontal. Claro que você vai desenhar um narizinho que seja proporcional a esse rostinho. Eu não posso chegar aqui e colocar um nariz muito grande, senão todo o meu rosto vai ficar grande, tá bom? Então, tudo vai depender do tamanho do seu narizinho. Depois do nariz, a gente tem que fazer os olhinhos, tá? Próximo passo. Para facilitar esse desenho, a gente sobe, aliás, uma linha paralela ao nariz. Vamos colocar assim, duas linhas paralelas aqui acima do nariz, uma de um lado e outra do outro, certo? E nesse momento aqui, bem nesse espaço, fica o lugar onde o seu olhinho tem que estar. Aí você pode desenhar o olhinho da sua preferência, que pode ser um olhinho redondinho, um olhinho oval, o que você preferir. Eu vou desenhar primeiro o momento oval, que é mais simples, pra gente ter uma certa agilidade aqui. Não se preocupa de não ficar também perfeito no primeiro momento, que tudo isso é evolução. A cada momento você evolui um pouco mais na sua técnica, tudo bem? Desenho os meus dois olhinhos. Então, eles estão proporcionais ao narizinho, também estão bem divididos, porque eu tô levando em consideração as linhas que eu já preparei antes. Para desenhar a boca, que seria o nosso próximo passo, a gente vai descer duas linhas paralelas na lateral dos olhos. Como se fosse um chorinho. Ó, umas lágrimas escorrendo, tá vendo? Então, esse local aqui que a gente desenhou agora com essas duas linhas paralelas, ele forma o espaço da boca. Então, um pouquinho abaixo do meu nariz eu vou fazer um ponto numa dessas linhas e um ponto na outra também. E aí depois eu venho fazendo um pontilhado de uma para outra, ligando as duas com um arco, certo?
Feito esse arco pontilhado, que eu acho que é muito mais fácil do que fazer uma reta, a gente vem cobrindo com uma linha reta. Uma linha reta não, desculpa, uma linha contínua. Certo? Então, eu já tenho aqui basicamente um rostinho formado. Certo? Então, fizemos nosso nariz, com o nariz fizemos os olhos, com os olhos fizemos a boca. E agora, para fazer a sobrancelha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um arco em volta dos meus olhos. Esse arco tem que ser do mesmo tamanho dos dois lados, certo? Com esse arco feito, eu vou reforçar uma linha menor aqui de um lado e uma linha do outro lado também. E aí eu tenho uma sobrancelha que se encontra aqui em cima, que elas têm a mesma altura, certo? Muitas das vezes eu desenhava a sobrancelha e sempre uma ficava mais alta que a outra. Desse jeito, com esse arco, a gente garante que a sobrancelha ela tá na mesma altura. Só melhorar aqui. Vou olhar um pouquinho diferente pra mim. Legal, desenhar fora, longe do corpo da gente, fica um pouco mais difícil. Tudo bem? Então, desenhamos o nosso rostinho. Com o nariz, desenhamos os olhos. Com os olhos, desenhamos a boca. E depois disso tudo, a gente passa o arco para desenhar a nossa sobrancelha. Tudo bem? Então, basicamente, isso aqui já é um rostinho para você utilizar na sua bonequinha. É claro que aqui a gente não tem enfeite nenhum. É um primeiro esboço para a gente saber como vai ser. E a partir dele, a gente pode fazer algumas diferenças, como por exemplo, separar os olhos, deixar eles um pouco mais longe um do outro, ou deixar eles mais próximos, mais bem centralizados. O narizinho ele pode ser um narizinho de outro formato, a boca pode ser uma boca de outro formato, então a gente pode estar variando esse nosso desenho e com isso conseguindo desenhos diferentes e rostinhos originais também. Aí você me pergunta assim, mas existem gabaritos para serem usados para fazer rostinho. Eu não precisaria dessa técnica de desenho. Tudo bem, esse momento de você desenhar os elementos, você pode até usar um gabarito, mas para você conseguir usar gabarito, você precisa conseguir dividir esse rostinho e proporcionar esse rostinho de uma maneira que os elementos fiquem centralizados. Senão acaba que você usando o gabarito, mas ele pode ficar muito para cima, muito para baixo, ou muito para um lado ou muito para o outro. Então é interessante você saber dividir esse rostinho para receber o seu gabarito. E sem o gabarito, você tem condição de fazer tudo e além do mais, ir além do gabarito, conseguir um desenho mais original, uma peça que seja só sua, que você fez tudo, que você não precisou de nenhum elemento de fora, vamos dizer assim. Tudo bem? Agora eu gostaria de mostrar para vocês como fazer esse mesmo desenho, só que num rostinho maior. Então, eu vou desenhar aqui, só chegar um pouquinho perto do corpo para conseguir desenhar um rostinho maior sem ficar torto. Bom, centralizado. Aqui, belezinha. Mesma coisa. Eu vou tentar fazer os meus traços um pouco mais leves para que você consiga enxergar só o rostinho. Então, eu tenho uma linha vertical, que não ficou muito bem separadinho, mas tudo bem, você vai ver que vai valer tudo. Uma linha horizontal. E aqui, como eu tenho o centro do meu rosto, bom, legal, quase não tá dando pra enxergar minha linha, é isso que eu gostaria mesmo, que vocês conseguissem ver só os elementos. A minha linha horizontal tá aqui, um pouco abaixo dela, eu lanço o narizinho. Como o meu rostinho é maior, eu tenho que ter um narizinho um pouco maior, certo? Tracejo uma linha pra cima, só pra vocês verem os tracinhos. Aqui eu tenho o espaço do meu olhinho, que eu vou desenhar tudo um pouquinho maior. Certo? Depois eu acerto os desenhos. Traço a linha pra baixo. E um pouco abaixo do nariz, eu coloco 2 pontos nessas linhas, fazendo um arco pra conectar as duas. E aí, eu tenho a minha boquinha, certo? Belezinha, tá dando pra enxergar. Aqui, em volta dos olhos, eu vou imaginar bem de leve uma linha, um arco, e vou desenhar a minha sobrancelha. Vou tirar só uma ajeitadinha pra ficar mais bonitinho. Tudo bem? E aqui tá o seu rostinho. Da mesma maneira eu fiz o pequeno e fiz o maior, certo? E você vê uma proporção e você vê que os rostinhos saíram praticamente iguais, só com a diferença de tamanho, certo? O que mais a gente pode fazer no rostinho? A gente pode enfeitar esse rostinho agora. Por exemplo, deixa eu pegar uma borracha e apagar um pouquinho desses traços aqui para facilitar a visualização
dos elementos que eu vou colocar agora, além desses. Então, por exemplo, eu posso fazer cílios, né? Os cílios como são? São arcos que você pode fazer esse arco de cima para baixo ou de baixo para cima. Por exemplo, aqui na parte de cima do olho você faz de cima para baixo, partindo do mesmo ponto aqui. Embaixo você faz de baixo para cima, de baixo para cima. E aí quando você faz esse arco, você sempre parte do mesmo ponto para ficar bonitinho. Outros tipos de cílios, por exemplo, podem ser assim. Vamos supor, desenhei o meu olhinho. Eu posso fazer somente dois cílios na lateral. Ou eu posso desenhar o meu olhinho e vir com os cílios lá de cima, descer pro olho, outro, por exemplo, né? E mais um, que seriam muito utilizados na época das bonecas country. Eu posso também utilizar um olhinho e fazer como se fosse a bochechinha, aqui ó, de sorrisinho. E acrescento também mais cílios. Agora, quando é um menininho, eu acho muito interessante deixar somente os olhinhos. Tirar os cílios para não causar nenhuma impressão feminina no rostinho, certo? As sobrancelhas, por exemplo, você pode fazer 2 traços retos, por exemplo, assim e assim. Ou pode ser aquela que parece uma cobrinha e uma pontinha, uma bolinha na ponta, que esse aqui é muito utilizado para fazer bichinhos. Também muito utilizado na época do country. E a boquinha, além dessa boquinha de sorriso, eu posso fazer aquela boquinha que é a boquinha de susto. Então, por exemplo, eu apago a minha boquinha. E onde eu imaginava que ficaria esse arco, a minha boquinha de susto ela é um pouquinho abaixo. Ela não fica na mesma distância que a boca ficaria. Um pouquinho mais para baixo, como se esse rostinho tivesse um pouquinho caído, certo? Vamos colocar os cílios aqui. E ela ficaria com essa boquinha de susto. Tudo bem? O narizinho, algumas artesãs gostam de fazer um narizinho em forma de bolinha, outros gostam de um narizinho como um acento circunflexo. Eu me acostumei muito a fazer esse chapéuzinho, eu gosto muito desse efeito, mas você pode fazer diferente, pode ser um tracinho. Então é uma coisa que realmente é do gosto, tá bom? É preferência. E com o tempo você vai perceber que você pode criar coisas lindas, diferentes, originais, a mais do que já existe no mercado. Então essa técnica é muito legal. O treinamento disso aqui pode fazer você desenhar qualquer rostinho. Inclusive, a divisão que você aprende aqui, ele é um preparo para você conseguir fazer um rostinho humanizado também. Porque a partir das divisões que você faz é que você consegue encontrar os elementos. Então você precisa desse preparo para conseguir desenhar um rostinho que seja proporcional, bonito e ainda conseguir padronizar de certa forma o seu serviço para fazer mais bonecas depois. Porque se você tiver uma encomenda da mesma peça, a pessoa quer que a peça pelo menos seja parecida com a original. E assim a gente consegue fazer isso. Tudo bem? Eu vou passar uma vez pro tecido, nesse rostinho, a mesma técnica. E aí vocês vão perceber que é a mesma coisa, tá bom? Esse rostinho aqui é um rostinho um pouquinho diferente, que ele tem esse pescocinho aqui, porque eu tô fazendo... É pra fazer uma peça no cone de linho. Então, quem sabe mais pra frente eu consigo estar trazendo pra vocês. Mas vamos lá, vou passar aqui pro tecido. E aí a gente, num segundo vídeo, vai aprender como pintar tudo isso, tá bom? Então, primeiro de tudo, considerar que a gente tem um rostinho um pouco menor do que a cabeça. E começando pela linha vertical. Depois uma linha horizontal. Que caneta é essa que eu tô usando? É caneta que apaga com ferro, tá bom? A mesma fantasminha, só que essa aqui o pessoal vende em lojas de produtos chineses, acaba sendo mais em conta também, né? E além disso, a ponta dela é bem fina, que eu acho que é bem legal, o traço fica muito bonito também, tá? Então desenhei as 2 linhas, um pouco abaixo da linha horizontal eu vou achar o meu narizinho. Depois eu vou subir as 2 linhas laterais ao nariz e paralelas. Inclusive, deixa eu já até ligar o ferro, porque depois eu quero apagar. Eu quero apagar para vocês verem o desenho real. Aqui eu tenho os olhinhos. Só que eu vou lançar uma ideia para você agora que a gente está desenhando. Em vez de fazer aqui nesse espaço onde a gente já sabe que pode ficar, vamos afastar um pouquinho esse olhinho para ele poder ficar um pouquinho diferente do original. Então, da linha central do rosto aqui, eu vou separar 1 centímetro da linha central, certo? Então, eu vou colocar esse olhinho mais pra cá. Eu vou colocar uma bolinha um pouquinho maior
ser proporcional à cabecinha, proporcional ao narizinho. O ferro não tá esquentando. Aqui. Tadinha, esse aqui parece que tá com o olho roxo. Aí eu vou descer as minhas linhas no mesmo lugar que eu tinha descido anteriormente, ó. Na lateral do olho, que o olho ficaria aqui, mas agora tá ficando do lado de cá, então eu vou descer a linha do sorriso no mesmo lugar, para o meu sorriso não ficar muito largo. Marco um ponto na lateral dessas linhas, aliás, nessas linhas laterais, e desço um sorriso. Vamos descer pontilhadinho aqui, que é mais fácil de fazer. Aí. Bom, minha sobrancelha, se eu imaginar um arco, vou colocar ela aqui e aqui. Certo? Vou aproveitar para fazer uns cílios, fazer pequenininho. De baixo para cima do mesmo ponto, de baixo para cima do mesmo ponto, de cima para baixo, de cima para baixo do mesmo ponto. Certo? Vamos lá, ó. Vou apagar agora os detalhes. Aqui. Depois a gente organiza. Acho que chegou uma mensagem aí no celular, deve ter feito um barulho. Depois a gente vê. Bom, aqui. Deixa eu só reforçar algumas linhas que eu apaguei sem querer. Aqui, narizinho. Certo? Um rostinho bem charmoso, bem bonitinho. Vou trazer mais perto para vocês poderem ver. Alguns detalhes ainda a gente precisa apagar, mas esse aqui é o básico pra gente poder vir com o material definitivo depois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Viu o efeito que dá diferente do olhinho separado, um pouquinho mais separado da linha? Aqui, vou trazer a linha aqui perto para vocês poderem comparar. O rostinho já ficou diferente. Só separando um pouco mais os olhos. Entendeu? Mas você tendo as linhas de base, você consegue fazer qualquer coisa. Tenho certeza que você vai conseguir se tornar um expert de fazer carinha, sem problema, sem medo. Vai gostar muito ainda, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixa um joinha ou um comentário aí, uma crítica construtiva, que a gente vai ficar muito feliz em responder, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.